Estamos em mais um podcast em foco. Eu gostaria de agradecer aos internautas que estão ali clicando, vendo as nossas entrevistas e dando sugestões. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, o restaurante Empório e a Litoral Parafusos. O Enfoco dessa semana, Enfoco Podcast, vai entrevistar uma pessoa que nós vamos saber aqui se é recordista ou não no estado de Santa Catarina ou até mesmo no Brasil. Prefeito aqui da nossa cidade vizinha de Biguaçu, co-irmã de Biguaçu, prefeito de Antônio Carlos, Geraldo Pauli, que já está no 5º mandato como prefeito do município. 5 vezes ele é prefeito e já foi também vice-prefeito do município na ocasião que o prefeito foi o Ari Martindal, em 1993. Ali começou o Geraldo como vice-prefeito, depois ele foi prefeito e assim não parou mais. 5 vezes prefeito. E também 4 anos como presidente do SEASA. Mas antes, nós vamos conversar com o prefeito Geraldo Pauli, que é o prefeito desse município tão hospitaleiro, que é Antônio Carlos, de agricultores, que vai completar agora, dia 6 de novembro, 60 anos de emancipação política. Geraldo, a gente sempre, antes de começar nossas entrevistas, para a gente falar sobre, com certeza, política, que você já é a 5ª vez prefeito do município, a gente gosta de saber quem é o Geraldo Pauli. Apesar que você e Antônio Carlos, eu acredito que não existe pessoa lá que não te conheça. Mas como é que começou, onde é que estudasse, a sua família, quantos filhos você tem? Então falasse um pouquinho do Geraldo Pauli. E boa noite, obrigado por ter vindo aqui no nosso Enfoco Podcast. Boa noite, Décio. Obrigado pelo convite, né? Havias me convidado já por outras ocasiões, mas compromissos fizeram com que eu não pudesse estar presente quando do convite, mas hoje estou aqui com muito prazer, tá? Obrigado por esse convite. Internautas, Geraldo Pauli é filho de uma família de agricultores, de 14 irmãos. 14 irmãos. A bem da verdade são 15, até porque um primo meu, quando ele tinha 3 ou 4 meses de vida, a mãe dele faleceu e o pai e a mãe acolheram ele, e então ele também foi criado como irmão, né? Então, na verdade, 15 irmãos, né? E a minha vida foi como a maioria dos agricultores de Antônio Carlos. Naquela ocasião, Décio, cada família tinha bastante filhos, né? E eu sempre digo, a mãe tinha um filho no colo, né? Tinha um agarrado no vestido e já estava grávida de outro filho, né? A mãe me conta de que quando eu bebê, 3, 4 meses, diz ela, que ela me levava junto dentro de um balaio para a roça para ajudar o pai. E cada aniversário que eu faço, ela me fala. Eu nasci dia 30 de julho, dia 29 até por volta de 9, 10 horas da noite, ela estava no engenho, moendo cana, e de madrugada... Meu Deus, que coisa. Esse Geraldo nasceu. Veio ao mundo, né? Muito orgulho de ser filho de agricultor. Até os 11 anos, né? Eu convivi com meus irmãos, com meus pais, no duro trabalho da roça, né? E após, quando eu completei 11 anos, quando eu terminei o 4º ano primário, eu fui para o 5º ano, o último ano que funcionou o seminário de Antônio Carlos. E naquele ano, em 71, fechou. O que? O seminário? Seminário Menor Metropolitano. Mas é para ser padre, Geraldo? Exatamente. Olha só. E aí, em 72, aí continuei os estudos no seminário de Azambuja. Então foram 10 anos no colégio interno, né, de seminário, onde eu fiz o 1º grau, o 2º grau, e fiz também a filosofia, só que para efeito
curso de currículo, de diploma, estudos sociais, né? E aí eu saí. A Zambuja em Brusque. A Zambuja em Brusque, exatamente. E o nível superior foi feito no centro de Brusque, né? E depois eu saí. Aí Você ficou quanto tempo lá? 10 anos. 10 anos em Brusque estudando. Exatamente. E você queria ser padre, Geraldo? Como é que... Pergunta difícil, né, Décio? Difícil. Não, digo para você assim, no início, claro que existia esse sentimento e com o passar dos anos, né, a convivência e a espiritualidade, né, os estudos, tudo isso, claro. Só que chegou um momento, principalmente quando da filosofia, e aonde surgiam as dúvidas, né? E eu sempre digo que a pessoa ela tem que ser feliz, ela tem que estar realizada. E ela tem uma vocação também, né? E eu, no momento, diante da dúvida, né? Diante da incerteza, eu saí. Na época a gente dizia, eu vou dar um tempo. Né? E aí, trabalhei com grupos de jovens, né? Comecei a trabalhar no DEINFRA, na época DR, né? Departamento Estrada de Rodagem. E por 10 anos trabalhei lá e até que um belo dia me convidaram para ingressar na política. Mas confesso que eu não tinha grande interesse de entrar na política. O meu pai foi vereador na ocasião, antes. Enfim, e eu dizia, não, isso é para o meu irmão. Mas me convenceram a entrar na política. E aí eu fui candidato a vice do Ari Martendal. Em 1993, isso. 92 a gente disputou a eleição. Isso. E ganhamos uma eleição com... Na época, acho que foi com 53 votos. Isso, uma coisa assim. 53 votos, se não me engano. engano. Eu me lembro, Geraldo, que vocês quebraram uma hegemonia do então PDS. Exato. Que hoje é o PP. Exato. Né? E vocês quebraram, porque eles já estavam no município por vários mandatos. Exato. E vocês quebraram. Eu me lembro que o Ari não morava, é de Antônio Carlos, mas não morava, sempre viajou. Trabalhou em São Paulo. Trabalhou em São Paulo muito Exato. tempo. Acabou que ele veio e virou candidato e ganhou uma eleição, né? Quebrou uma hegemonia grande que existia no município de Antônio Carlos. E dali começou, você nem foi para o vereador então, já foi direto para vice? Para vice-prefeito, daí eu ocupei o cargo de secretário de obras, né? Sim. Por 4 anos, aí fui, na época não existia reeleição, porque se houvesse reeleição, com certeza o Ari seria candidato à reeleição, né? Como não havia reeleição, eu fui candidato a prefeito. E aí venci a eleição de prefeito, depois fui à reeleição, venci novamente, depois retornei para o Estado, né? Ali eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Regional e trabalhei na ocasião também um período no SEASA, e aí fui novamente candidato a prefeito, né? Ganhei, e depois retornei para o Estado, né? E fiquei por 4 anos na SEASA, novamente, né? E fui novamente candidato a prefeito e estou agora na reeleição, sendo esse o 5º mandato de prefeito. Não, porque desde 93 o MDB, o teu partido, eu acho que só teve um período de 4 anos que o Paulo Remor. O Paulo Remor venceu a eleição. De lá até aqui sempre foi o MDB. Ivan Enxere, Ari Martendal, Geraldo Paulo, mas você com 5 mandatos, né? Então, perfeito. Realmente, o Geraldo, isso não é um recorde, não. Eu cheguei, eu queria saber, assim, porque eu não conheço um prefeito de Santa Catarina, eu não vi falar pelo menos, que tinha tantos mandatos. Não existe, se não me engano, de Corupá, ou na região ali do Vale, né? Sim. No 5º mandato, se não me engano, até foi afastado agora, ano passado, esse ano, né? Sim. Esse Tamanini, se não me engano, tá. 5 mandatos também de prefeito, né? Na verdade, é o trabalho, né? É o compromisso com a população de Antônio Carlos e sempre querendo fazer o melhor pela nossa gente, né? Pela nossa terra, pelas pessoas que vieram para Antônio Carlos, que buscaram em Antônio Carlos uma oportunidade de vida, né? A gente tem, durante os últimos anos, muitas pessoas, muitas famílias
que vieram do norte, nordeste, né, de outros estados também do Brasil e outros municípios de Santa Catarina vieram em busca de oportunidade, qualidade de vida, né, e hoje são Antônio Carlenses, né. Hoje, posso dizer quantos por cento da população? A população de Antônio Carlos é de quantas pessoas, Geraldo? O último censo agora deu em torno de 11.224 ou 124, algo assim, mas nós temos mais moradores, até porque o SF, né, que é a Estratégia de Saúde na Família, onde a agente de saúde cadastra cada família, cada morador, né, para efeito de atendimento na unidade básica de saúde, enfim, nós estamos com mais de 12 mil moradores. E outro dado é a busca nas escolas do município, né? Então, esse também é um dado que a gente acompanha diariamente, não vou dizer todos os dias, mas todos os meses são alunos novos que buscam as escolas do município que vieram de outros estados, de outros municípios de Santa Catarina. E aí isso eu percebo, tem muita gente de Biguaçu que quer estudar em Antônio Carlos por causa da qualidade do ensino lá. Isso eu já vi vários depoimentos de pessoas assim que buscam estudar em Antônio Carlos. Isso é muito interessante. Geraldo, e também cresceu muito depois com a vinda da Coca-Cola, né? Com a empresa Coca-Cola no município, trouxe muitas pessoas de fora. Trouxe pessoas e também trouxe recursos, Odécio, né? Porque hoje, digamos assim, 50 e poucos por cento do ICMS de Antônio Carlos deve-se à Coca-Cola, né? Então isso deu um retorno financeiro, possibilitando o município recursos para investir, principalmente na educação e na saúde. Antônio Carlos é referência na educação, né? Há uns 15 dias nós recebemos o Prêmio Lumes em Chapecó, prêmio esse concedido pelo Tribunal de Contas, né, do Estado, onde ele avalia in loco, fez visitas em todas as escolas, praticamente todos os municípios, e Antônio Carlos, dentro do segmento, tirou em primeiro lugar no Estado como escola referência, né? Então isso é uma premiação pelo esforço dos nossos professores, secretária e equipe que comanda, que está à frente da educação, dos nossos diretores, dos pais principalmente, que tem uma participação muito ativa na formação dos alunos. No meu tempo, os pais nem iam na escola, a gente levava o boletim para casa. Agora a gente tem a noite da leitura, a noite da família, há uma participação forte e efetiva dos pais na formação dos seus filhos, né? Isso contribui muito para o aprendizado, né? Isso a gente sente bastante forte em Antônio Carlos. E nós temos uma escola que é a maior do município, a Dom Afonso, que hoje praticamente a maioria quer estudar nessa escola, que localiza-se no centro do município, né? Pela qualidade do ensino, pelos professores, enfim, um conjunto, né? Que faz com que essa escola, e bem como as outras, Raulino Heights, que recebeu esse prêmio, né? A Verônica Gasser Pauli, Xênia, essas escolas que prestam um bom atendimento, uma educação aos nossos filhos de Antônio Carlos. Perfeito. Geraldo, e como é que está a questão do crescimento? Eu percebo que Antônio Carlos deu um boom, está crescendo demais. E como é que está o planejamento desse crescimento? Isso é uma realidade, Décio. Nos últimos 3 anos, né, principalmente nessa gestão, isso, eu diria assim, cresceu muito rápido, né? E isso tem dado um impacto muito grande no nosso posto de saúde e principalmente na educação. Só para você ter uma ideia, na maior escola que nós temos no município, que é a Dom Afonso, ano passado, no início do ano, nós inauguramos 3 novas salas de aula. E a minha secretária disse, prefeito, durante os próximos 3 anos, nós não vamos precisar construir novas salas. Nesse ano estamos levando alguns alunos para as escolas do interior. Vamos iniciar agora a construção de salas modulares,
nessa escola Dom Afonso, para atender essa demanda quase diária de alunos de outros estados, de outros municípios, que vêm quase que diariamente para Antônio Carlos, né? Esse, realmente, você tem razão, que é um crescimento muito rápido. Isso, consequentemente, eu diria assim, ele impacta muito, principalmente na educação, na saúde e principalmente na mobilidade. É uma realidade que nós temos já necessidade e não conseguimos ainda, por falta de recursos, né, de termos um binário, né, no centro de Antônio Carlos. Temos ruas projetadas, estamos abrindo ruas que não conseguimos ainda calçar, mas estamos lá colocando saibro para alternativas de trânsito no centro de Antônio Carlos, uma rua ao lado de CTG, abrimos agora, que já, como se diz, são acessos, né, para evitar, às vezes, o congestionamento, principalmente na hora que inicia e termina as aulas no Colégio Altamiro e no Dom Afonso, que são os dois maiores colégios do centro de Antônio Carlos, um estadual e o outro municipal. Então, na hora de meio-dia, na hora do rush, principalmente de manhã também, a gente já tem filas de veículos no centro de Antônio Carlos. Olha só, interessante, né? Quem diria que Antônio Carlos teria fila? Né? Temos necessidade logo de um semáforo, 2 semáforos, enfim, né? E o nosso plano diretor, que está em revisão, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e nós temos já, claro, um plano em vigor, avenidas projetadas, né, onde, dos próximos anos, obrigatoriamente, elas terão que ser abertas, né, e pavimentadas, para atender esse fluxo crescente, principalmente a mobilidade, né, do centro, principalmente de Antônio Carlos. Geraldo, em 5 mandatos como prefeito, qual é a obra que você pode dizer que você deixou como legado, ou ainda vai fazer, nessa gestão de 5 mandatos? Com certeza, Décio, é a educação. Eu sempre digo uma frase, ao longo de todos esses anos de prefeito, eu sempre digo assim, ó, o prefeito arruma uma estrada, ela pode estar excelente. Vem uma chuva forte, vem uma enchente e destrói essa estrada. Agora, o investimento que um prefeito faz na educação, junto aos professores, aos alunos, enfim, isso ninguém tira, isso ninguém destrói, né? Então, é o maior investimento. Claro que, às vezes, esse investimento ele não é visível, ele muitas vezes para a população, para o entorno, enfim. Eu fiz grandes obras de pavimentação para o interior do município, que foram obras importantes, necessárias para que o agricultor, né, ele e o seu filho, ele continuasse na agricultura, né? Claro, com o apoio do governo do estado, principalmente na ocasião do Luiz Henrique Silveira, que foi um grande parceiro de Antônio Carlos, né? Então, hoje nós temos todas as comunidades do interior do município com pavimentação asfáltica. E isso possibilitou que os agricultores permanecessem, que o filho do agricultor ele sentisse também com o mesmo direito, o mesmo benefício que o centro da cidade tinha uma rua calçada, uma rua pavimentada. Opa, frente à minha casa também não tem poeira. Eu também, a agricultura, as folhosas não tem poeira. Eu também consigo cuidar do meu carro, valorização do seu imóvel, do seu terreno, enfim, um conjunto. Né? Eu me lembro do Luiz Henrique caminhando nessas inaugurações, aí ele dizia que caminhava para pagar o pecado dos outros que prometeram e não fizeram. Lembra disso, Geraldo? Com certeza. Porque ele fez bastante asfalto, Antônio Carlos. Caminhei com ele para Rachadel, caminhei com ele para Santa Maria, enfim. Eu acompanhei, eu e o saudoso irmão, fizemos matéria tirando fotos lá. Eu me lembro dessa frase dele, sim. Os discursos dele sempre, ele falava isso, né? E o Galina também, o secretário regional, ajudou muito o Antônio Carlos. Com certeza. E o Luiz Henrique, ele desde a primeira vez que viu Antônio Carlos, participou da festa da Hortaliça, nunca me esqueço, não havia asfalto para Rachadel, estrada de chão, poeira. E naquela ocasião, em público, eu pedi essa pavimentação para valorização do nosso agricultor. E cada festa que ele vinha lá,
cada mandato eu pedia pavimentação para uma comunidade do interior. E ele sempre dizia uma frase para mim: eu gosto de Antônio Carlos, eu gosto do povo de Antônio Carlos. Isso me marcou muito. E ele não só gostava, ele assumiu o compromisso e ele fez, né? Isso é um legado que ele deixou, que Antônio Carlos será eternamente grato. E eu, particularmente como prefeito, com certeza foi o maior governador que eu tive em todos esses mandatos. Prefeito, agora dia 6 de novembro, Antônio Carlos vai completar 60 anos de emancipação política. Que até então Antônio Carlos fazia parte de Biguaçu, né? Era o município de Biguaçu. Então, meu irmão, o saudoso Osias Alves, o editor do jornal Biguaçu em Foco, sempre escreveu a história do cafezinho, que Antônio Carlos e governador Celso Ramos se emanciparam por causa de um cafezinho, que existia a Câmara de Vereadores, onde é que o cartório estava Leonardo Faria, e tinha seu Orlando Faria, que era prefeito, e ele era contra a emancipação. E tinha o Miguel Flor, de governador Celso Ramos, né, que queria emancipar, e tinha, agora me falha a memória, o nome do vereador de Antônio Carlos. João Schmitz. João Schmitz, que queria emancipar e criar o município de Antônio Carlos. Miguel Flor queria criar governador Celso Ramos e seu João Schmitz, né, Antônio Carlos. Então, na votação da Câmara de Vereadores, o senhor Orlando Faria queria oferecer um cafezinho, queria que eles descessem, porque ele tinha um bar, para ele tentar convencer a não se emancipar. O que fizeram os dois vereadores na época? Compraram café, pãozinho e levaram lá para a Câmara, para eles não descerem, para não se encontrarem com o senhor Orlando Faria. E dali conseguiu ter a votação e emancipar os municípios. Então é uma história interessante que o Osias resgatou, né? Isso aconteceu, que foi contado pelo senhor Miguel Flor na época. Eu me lembro quando ele entrevistou o senhor Miguel Flor. Então, olha só, né, que história interessante. Então, agora nós estamos 60 anos, vai completar agora em 2023. O que o senhor tem a falar do município? Porque eu vejo o município de Antônio Carlos como um pedacinho de um município europeu, né? Aquelas casas bonitas, um povo alemão, eu acho que é um pedacinho da Alemanha. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Alemanha, mas acredito que deve ter muitas cidades parecidas com Antônio Carlos, na Alemanha. Os parques aquáticos, até as plaquinhas lá do nome de ruas são todas bonitinhas. Então, assim, é um município diferenciado. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, prefeito, sobre esses 60 anos, até porque você faz parte, né, 5 vezes prefeito nesse período. Quantos prefeitos tivemos em Antônio Carlos desde a emancipação? Acredito que 10, mais ou menos. Eu não sei, tem que fazer as contas aqui. Exatamente, também não. Então, não saberia responder certo. Exatamente. Não, com certeza, 10 sim. Sim. Um pouquinho mais, eu acho. Um pouquinho mais. Então, quer dizer, quase 50%, quem foi o gestor? Geraldo Pauli, né? Então, você faz parte da história do Antônio Carlos. O que queria falar sobre o aniversário do município e o que tem de obras que vai fazer ainda? Nós temos mais 1 ano e meio de mandato, né? O que vai fazer de obras ainda? O que está buscando de recursos para o município? Bem, Osias, Antônio Carlos é o que é hoje, eu sempre digo, graças a um povo trabalhador, né? Antônio Carlos é um povo de muita fé e muito trabalho, né? Eu sempre digo, eu venho cedo para a prefeitura e às vezes de manhã cedo ainda escuro, eu vejo o agricultor com aquela lanterna presa aqui na testa, né? Colhendo alface, colhendo rúcula, agrião, enfim, né? Pessoal que vai para o Ceasa, pessoal que entrega para o mercado, supermercado, ele trabalha dia e noite, né? E eu sempre digo, o agricultor ele não tem férias, não tem 13º, e cada família se torna assim, um tipo de uma microempresa, né? E graças a esse trabalho dos agricultores, Antônio Carlos é o que é hoje. E também, claro, não podemos esquecer a Coca-Cola, que financeiramente contribui para que as obras, as ações possam ser feitas, os microempreendedores, né, as pequenas empresas, enfim, um conjunto. Eu sempre digo assim, todos somos responsáveis e todos contribuíram ao longo desses 60 anos para Antônio Carlos ser o que é hoje, né? E como prefeito, eu seria injusto se eu citasse somente algumas pessoas, algumas empresas, porque eu acho que todos
tem uma parcela de contribuição para que Antônio Carlos seja hoje o que é. E quem faz um aniversário, sempre a família procura fazer uma festa, por menor que seja, enfim. E nesses 60 anos, apesar dos eventos climáticos, apesar da crise financeira, a gente não podia deixar de fazer uma festa para a nossa população. Então, a partir de sexta-feira, a gente tem uma programação, né, com vários eventos, shows, enfim, né, para celebrar, para festejar esses 60 anos, né, de todos que nasceram em Antônio Carlos, que são natural de Antônio Carlos, também como aqueles que vieram para Antônio Carlos, escolheram Antônio Carlos como a sua nova casa, né? Então, parabéns a cada Antônio Carlense, e estamos executando várias obras, estamos concluindo agora algumas obras de pavimentação do Parque Aquático Recanto do Sol, né? A Santa Paulina, e também o acesso a São Pedro, né, pelo Antônio Weber. Concluímos também a Lipe de Farias, no centro do município. Outras obras serão iniciadas de pavimentação, né, graças, às vezes, a convênio, a recursos de deputados. Então, a gente tem várias obras em andamento. E uma das obras que demos início no mês de outubro, que é uma obra de extrema importância e necessidade, é uma nova unidade básica de saúde na comunidade de Rachadel. Por que isso? Porque hoje nós temos, claro, são 3 prédios praticamente, 2 que nós temos, que atende todo o município de Antônio Carlos, né? Então, ter uma unidade só centralizada na sede do município para atender 12.000 pessoas, eu vejo que nós temos a necessidade de descentralizar, né? Então, iniciamos essa unidade básica de saúde em Rachadel, e com certeza o próximo prefeito ele terá que pensar em iniciar também uma unidade básica de saúde naquela região ali do Bom Sucesso, para atender aquela região de Santa Maria, do Louro, enfim, né? Essa é uma obra de extrema importância, que esperamos que até o final do ano que vem ela possa estar pronta, né? Que é uma obra que tem recurso do governo do estado. Enfim, obras necessárias e importantes para Antônio Carlos. Prefeito, e com essas chuvas todas, o município de Antônio Carlos foi muito castigado. Como é que o senhor está lidando com esse problema? Bem, Décio, principalmente o nosso agricultor, ele foi duramente atingido, né, por fortes ventos, né, onde eles tiveram destruição parcial, outros totais das estufas, né, cultivo protegido. Antônio Carlos tem muito, né, o cultivo protegido. Então, eles foram duramente atingidos, castigados durante esses últimos 3 anos, né. E Antônio Carlos teve a maior enchente da história em dezembro do ano passado, né. E essa enchente causou enormes prejuízos para a nossa população, bem como para o município. Para o município, como para a população, tiveram pessoas que tiveram as casas alagadas, que perderam móveis, enfim, né? Agricultores que perderam toda a plantação, outros perderam parte, né? E o município ainda tem hoje estradas, ruas, né? Parcialmente destruídas ainda, né? E 3 pontes destruídas. Por que não foram construídas ainda? Porque esses recursos, município, nós pleiteamos junto ao governo federal esses recursos, na casa de 6 milhões de reais. Os recursos estão empenhados, mas até o momento eles não foram repassados. Recebemos, se não me engano, em torno de 120 ou 220 mil reais, né? Enfim, estamos aguardando a liberação desses recursos para a reconstrução dessas 3 pontes, para a reconstrução de rodovias à margens de rios, né? O acesso a São Pedro, onde havia pavimentação asfáltica, num trecho foi totalmente, a meia pista praticamente desapareceu. Então, estamos aguardando esses recursos. E como é que estão se virando? O pessoal está então não foi reconstruída essas pontes, mas estão, como
Como é que estão ilhados? A gente reconstruiu uma de madeira, né? Sim. A outra ela foi parcialmente destruída, ela ainda possibilita a passagem somente de veículo, né, e de pedestre, né? Sim. E a outra, eles utilizam um outro acesso, né, na usina aí. Então, estamos já com os projetos prontos, né? Só falta o dinheiro entrar na conta. Exatamente. E já estive várias vezes em Brasília, né, tentando a liberação desses recursos. Sempre existe a promessa de que em breve esses recursos serão liberados. Então, estamos aguardando para que essas obras finalmente possam ser feitas, né, para dar mais segurança, né, à nossa população. Perfeito. Como é que está essa questão de trazer verbas do governo federal e estadual? Está conseguindo? Tem projetos lá? Como é que está seu relacionamento com essas esferas? Nós tivemos início de pavimentações que elas estavam praticamente 80%, outras 70% prontas, né, que foram iniciadas no governo Moisés, que foi a pavimentação da Padre Carlos Gesser, e também a Antônio Weber, com acesso a São Pedro, e a Santa Paulina. O que aconteceu? Quando o governador Jorginho assumiu, todas as obras, não só Antônio Carlos, no estado todo, essas obras iniciadas foram paralisadas, né? Entende-se essa necessidade do atual governo, né? E felizmente agora, no último mês de outubro, a gente teve uma parcela, praticamente as últimas parcelas liberadas, faltando poucos recursos para ser liberadas, e essas obras elas tiveram, praticamente elas estão quase sendo concluídas, né? Faltando um passeio, digamos, lá para Padre Carlos e um enrocamento que está pendente do recurso lá de Brasília, né? Então, tem esses recursos estaduais, né, aguardando recursos federais para as obras de reconstrução, e também existem as emendas dos deputados federais e estaduais, né, de ambas as bancadas, onde esses deputados eles encaminham esses recursos para Está para vendo, essas obras. Estão ajudando os deputados? Sim, nós temos deputados, por exemplo, eu posso citar o deputado Chiodini, né, federal, tem ajudado bastante Antônio Carlos, né, com obras de pavimentação, né, o senador Amin também tem mandado recursos, né, e o deputado Gerry, né, aqui, e também alguns outros deputados, né, agora são vários que mandam uma certa quantia, e as obras elas vão acontecendo na medida que esses recursos são repassados, né? Recursos esses que são muito importantes, né? Para que a gente possa fazer essas obras que o município não tem condições de executar. Prefeito, como é que está o seu relacionamento com a Câmara Municipal? Olha, ultimamente eu posso dizer, nós perdemos, né, a maioria na Câmara, né? Quando houve a última eleição de presidente, né? Mas hoje são quantos vereadores lá do MDB? Nós temos 5, né? Mas um deles, né, apoiou na última eleição a chapa de oposição, né? E tem votado de acordo com a orientação da oposição, né? Então desculpa, tem um traidor lá. Eu estou dizendo, não é o senhor. Então tem uma traição lá. Então isso, claro, inviabilizou um financiamento que a gente encaminhou um projeto lá para a construção de um parque municipal, né, que é uma necessidade para Antônio Carlos, já visto que a gente não tem áreas de lazer, né, às vezes existem só aqueles pequenos parques para as crianças, né, e se você for Antônio Carlos no domingo, você vai ver aquela praça central cheia de gente, né, sentada ali. Então nós temos a necessidade de um parque maior. E onde é que seria esse parque? Onde se localizava o CTG ali ao lado da escola Dom Afonso Nils, né? Então aí os vereadores não votaram. Perdeu então essa verba? Na verdade, não foi aprovado para que o município pudesse fazer esse financiamento, né? O financiamento de 10 milhões para a construção desse parque e de uma ponte existente que ela tem um vão muito pequeno, que ela represa o rio Biguaçu, e na última enchente de dezembro alagou dezenas de casas nessa comunidade. Então ali há necessidade de uma ponte com um vão maior, né? Os vereadores da oposição entenderam de que o valor era muito alto,
e que outras obras seriam mais importantes. Eu não quero discutir esse mérito, mas eu, como prefeito, encaminhei esse projeto diante da necessidade de um parque municipal, né? Principalmente porque se localiza ao lado de uma escola e o município de Antônio Carlos necessita dessa área de lazer, e um parque esse que não vai ser construído em um ano. Ele, com certeza, levará, quando se iniciar, mais de 2 anos para ser feito, né? Até porque é uma área grande, né? Que é uma área do município, e com certeza, se não o próximo prefeito, tenho quase absoluta certeza que irá iniciar essa obra, porque é uma obra necessária, porque a nossa população também precisa de lazer, precisa desse espaço, né, de entretenimento, né? Esse município pode fazer o financiamento porque ele consegue pagar. E outra questão, Décio, a linha de financiamento mais barata que existe para todos os municípios hoje é do Finisa, da Caixa Econômica. E praticamente todos os municípios, quase a totalidade, pega esse empréstimo para realizar essas grandes obras que o município não tem caixa suficiente, né? Que são valores altos, né? Então todos os municípios pegam, né? Desde pequenos municípios a grandes municípios pegam. Por quê? O Finisa é que tem as menores taxas de mercado para a linha de financiamento. Eu sempre digo, se o nosso agricultor, se o microempresário, se ele tem necessidade, às vezes, que ele precisa comprar um caminhão, que ele precisa ampliar a sua estrutura, a sua empresa, ele pega financiamento. O município não é diferente. Ele precisa. E os próximos prefeitos todos irão pegar. Eu peguei um financiamento do prefeito Ari, eu deixei financiamento para o Ives, e assim sucessivamente. Todos os prefeitos, Paulo Renault pegou, deixou para mim, entendeu? Então, todos, mas infelizmente... Prefeito, isso é lamentável, isso é a birra dos vereadores. Tem vereador que tem birra, só porque ele é contra o prefeito, ele vota contra, então ele não pensa no município. Eu vejo aqui em Biguaçu, só que aqui em Biguaçu não tem maioria. Mas eu vejo alguns vereadores da oposição ao prefeito Salmi só por causa da birra. Eu voto contra porque é oposição. Não, né? Eu acho que a pessoa tem que votar contra porque é uma coisa ruim. Mas se é uma coisa boa, tem que votar a favor. Então é lamentável. Então o município de Antônio Carlos perdeu um parque, né? Isso é lamentável. Eu não diria que perdeu. Eu diria que esse momento, parque sim, ele vai sair. Sim. Se não... Quando deveria sair, mas ele vai sair logo, porque é uma necessidade para a nossa população. A nossa população precisa de uma área ampla de lazer, né? E essa área, ela obrigatoriamente não precisa ser gerenciada pelo município. Pode ser feito parcerias, né? E dentro dessa área de lazer, vai ter lá uma parte de alimentação, vai ter a parte de lazer, de trilhas, enfim... vão ter várias atividades, né, dentro desse parque, como grandes municípios possuem. Perfeito. Prefeito, antes de vir a pergunta final, que eu quero fazer daqui a pouco, mas eu me lembro que o ex-prefeito aqui de Biguaçu, o prefeito Castelo, ele sempre falava sobre a rodovia da integração, que era uma rodovia que ia beirar o rio Biguaçu e ia até Antônio Carlos. Já não está na hora de brigar por essa rodovia, apesar que é uma rodovia de Biguaçu, vai passar em Biguaçu, mas com certeza vai prestigiar o município de Antônio Carlos. Hoje, os 2 prefeitos do MDB, você em Antônio Carlos e o prefeito Salmi do MDB aqui também de Biguaçu. Vai vir, já estamos, o contorno viário vai ser uma realidade no ano que vem. Então já está na hora de pensar em ter essa rodovia da integração. A gente não só pensou, como a gente já teve reuniões, né? Eu, Salmi, junto ao secretário de Infraestrutura, do governo anterior. Tá. Exatamente. Tivemos essa reunião onde colocamos essa necessidade, onde o então secretário ele concordou com essa necessidade e pediu até para um grupo técnico já fazer um estudo, né? Até porque tem áreas que hoje ainda são possíveis, onde pode-se passar esse trajeto, né? essa rodovia, que é uma necessidade. É uma necessidade até de crescimento e pensando no anel viário, né? Está na hora de pensar nisso daí. Com certeza, esse anel viário ali, claro, o impacto que ele causa
para Biguaçu, para Antônio Carlos, que fica ali a 3 quilômetros, né? Passa na entrada de Antônio Carlos, né? Então, com certeza, Biguaçu e Antônio Carlos vai ser uma cidade só. Com certeza. Isso dentro de pouquíssimos anos. Veja como está crescendo. Exatamente. Agora está sendo loteamento industrial no Alto Biguaçu, está sendo uma realidade ali, os condomínios, quer dizer, como você falou, daqui a pouco é um município só. E com certeza eu e o Salmir estivemos e vamos estar com o secretário Gerry, que é meu amigo particular, colocando para ele a continuidade desses estudos e para viabilizar o mais rápido possível, né, a implantação dessa rodovia de extrema e urgente necessidade. Perfeito, perfeito. Geraldo, né, como você falou, eu estava querendo saber sobre o recorde de mandatos de Santa Catarina, né? Aí você me falou de Corupá, que tem um prefeito também que já tem 5 mandatos. Se você for para o 6º, então vai virar o recordista do estado. A pergunta é, você será pré-candidato a prefeito no ano que vem? Não, eu não posso, né? Eu estou na reeleição, é algo que não posso, né? Então, eu sempre digo, eu sempre dei o meu melhor por Antônio Carlos. Perfeito. Você vai para a reeleição, sem dúvida. Vai para a reeleição ano que vem. Meu Deus, é tanto mandato. Não, mas eu não posso. Pois é, não, já é reeleito agora, né? Sim. Realmente, tá certo, tá certo. Na minha cabeça, então é tanto mandato que a gente não pode. Então, com certeza, vai apoiar outra pessoa. Como é que tá essas articulações? Nós temos, a princípio, 3 pré-candidatos, né? Que é o atual vice Felipe, né? Nós temos que foi meu vice-prefeito e foi vereador, né? O Nélio Richards, né? Nós temos o atual diretor de um dos melhores colégios estaduais, né? Do estado, que é o Juscelio Schmidt, né? Também como pré-candidato, enfim, né? São 3 nomes que têm total capacidade, né? Condições de dar continuidade a um trabalho sério, né, que a gente sempre fez, né, para o crescimento, para o bem das pessoas de Antônio Carlos, né. São 3 possíveis candidatos, né, que eu acredito que, seja ele quem for, né, terá condições de fazer e dar continuidade a um grande trabalho que o povo de Antônio Carlos merece. Perfeito, Geraldo. Estamos aí, então, com o prefeito de Antônio Carlos, que está no seu 5º mandato na gestão do município Co-Irmão de Biguaçu, a terra das hortaliças, dos parques aquáticos, que está em constante crescimento. Foi um prazer receber aqui o prefeito Geraldo Pauli e saber um pouco da sua vida, dos seus mandatos, do que ele está fazendo, da política, né? E a questão da sucessão, que ano que vem estamos com eleições municipais, e ele mesmo falou aqui que o MDB vão ter 3 candidatos que devem depois ter um de consenso, pode ter um de consenso para não ter racha no partido. Prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Obrigado, Décio, e quero agradecer e enaltecer esse trabalho que eu conheço de você e do seu saudoso irmão, né, que conheci há muitos anos, né, esse trabalho de informação que é muito importante, né, para a comarca, né, agora não é mais só comarca, né, agora já está tudo na grande Florianópolis, enfim, nacional, né, então obrigado também por esse trabalho, né, e a população de Antônio Carlos e, eu diria assim, a nossa mãe, nosso pai Biguaçu, município de Biguaçu, né, a qual nos emancipamos, né, nos tornamos adultos. Também o meu carinho, o meu respeito a todo biguaçuense, né, e que Deus nos dê sempre saúde, força, para que a gente sempre possa fazer o melhor para a nossa população. Obrigado. Obrigado também.